amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, rogando a Deus, aos espíritos bons, aos excelsos mensageiros do bem, benfeitores da humanidade, que em nome do Cristo Jesus nos envolva, nos abençoe, nos bafeje das vibrações de paz, as vibrações mais salutares possíveis. Em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, Allan Kardec conclui aquela parte dedicada à ética cósmica, que ele mencionou com o nome de leis morais, após concluir a primeira parte do Livro dos Espíritos e estudar os elementos gerais e constitutivos do universo. Após passar pela segunda parte da obra mencionada, que examina de maneira bastante minuciosa, detalhada, as interações entre o mundo material e o mundo espiritual, a parte chamada mundo espírita ou mundo espiritual. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele se dedica a examinar a ética universal, a ética cósmica, que o mundo espiritual apresenta a ele, dividindo-a em leis morais, mas ao finalizar a última lei, Allan Kardec tem a sabedoria de adicionar um capítulo a mais. Capítulo esse que é uma espécie de síntese de toda a lição moral até então desenvolvida nas leis que regem o cosmo, ao qual ele denominou da perfeição moral. Nesse capítulo, Allan Kardec toca nas grandes questões do psiquismo humano, nas grandes questões do comportamento. Talvez, em nossa forma de entender e em nossa opinião, em nenhum outro momento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda as questões psicológicas, as questões comportamentais, como nesse capítulo referido. Porque esse capítulo pode ser considerado como um grande filósofo espírita, assim mencionou o professor Herculano Pires, um verdadeiro estudo da personalidade humana, estudo da psique humana. Muitos anos antes de Sigmund Freud, na psicanálise, utilizar o seu bisturi para tentar entender o inconsciente e a dinâmica psicossexual da criatura, abrindo espaço, sendo divisor de águas para as metapsicologias e as ciências do comportamento que viriam depois dele, todas elas, de alguma forma, sendo influenciadas pela referência freudiana, ainda que fosse para fazer o contraponto, como é o caso das abordagens humanistas da metade do século passado, mas que tiveram nem Freud e naquelas teorias do final do século XIX e começo do século XX, a base essencial, através da noção do inconsciente, da estrutura psíquica do ser humano que começa a ser estudada, muito complexa, aliás, mas que Allan Kardec já havia penetrado o seu pensamento, já havia tentado entender esses conteúdos emocionais e comportamentais da criatura em uma linguagem muito mais simples, vazada em uma literatura muito mais acessível, sem terminologia técnica, sem conceitos especializados e eruditos, sem nenhum demérito, aliás, para as ciências psicológicas e para as ferramentas que viriam depois, aliás, de grandíssima contribuição, de valiosíssima colaboração para entendermos o complexo comportamento humano e a estrutura mental do ser humano. A verdade é que nesse capítulo da perfeição moral, a partir do item 913 e 915, Allan Kardec procura investigar com os espíritos aqueles elementos que seriam os mais nocivos para a sociedade, aqueles elementos que deveriam ser a causa ou os fatores principais da desagregação humana, da destruição humana de uma maneira geral, nas relações, na vida social, se haveriam fatores do próprio ser responsáveis
pela desorganização e pelo caos social. E os espíritos responderam mais de uma vez que o egoísmo humano seria a chaga moral da sociedade. Que seria uma espécie de câncer, difícil de se desenraizar, como diz Fenelon, em uma resposta a Allan Kardec em perguntas subsequentes. Dos mais difíceis de extirpar, porque o egoísmo humano parece estar na própria... Parece, dizem os espíritos, está na própria natureza do ser humano. Parece estar intrínseca na própria forma do ser humano funcionar. Dizem os espíritos que todas as paixões humanas, e quando eu me refiro aqui a paixões, eu estou falando das paixões más, ou seja, dos vícios, das imperfeições das criaturas. Todas as paixões humanas, de um modo ou de outro, em maior ou menor intensidade, têm a sua nascente, a sua gênese no egoísmo. O egoísmo, portanto, é esse elemento que precisa ser estudado e entendido, diz ainda Fenelon, na questão 917, em resposta a Allan Kardec. Allan Kardec faz uma série de questões sobre o egoísmo para tentar entendê-lo. E os espíritos dão, cada uma dessas respostas, contribuição valiosa, dizendo que necessitava que a criatura estudasse com afinco, com paciência, com parcimônia, e que observação profunda, reflexão e tempo para que a criatura pudesse lidar com o egoísmo. Porque o egoísmo estaria por detrás do indivíduo como causa principal do organismo social, das relações, das famílias e até das instituições. Sim, os espíritos chegam a afirmar que há instituições que excitam e estimulam o egoísmo. E que com o tempo, a criatura se modificando, influenciando nas leis, as leis se alterando e as instituições se modificando, a sociedade vai modificar-se e vai se transformar, senão passo a passo, para e passo, gradual, porque o egoísmo humano é um dos elementos, ou é o elemento mais entranhado, mais fortificado, mais enraizado na própria criatura humana. Sem o saber, Allan Kardec antecipa os textos que eu citei, principalmente de Freud na psicanálise, quando fala do narcisismo, quando fala das manifestações egóicas, a ponto de alguns psicanalistas freudianos chegarem a dizer se é que existe vida além do narcisismo. Porque, de alguma forma, cada um de nós traz um conteúdo narciso em si mesmo. E quando tenta se libertar, é a visão pessimista do pensamento psicanalítico tradicional. Quando tenta se libertar, ainda assim, o narciso está nele. Utilizando alguns da velha história de São Ciprião, Santo Antão, se não me falha a memória, o santo egípcio que venceu todas as tentações segundo a lenda. E há uma história que é apócrifa, que não é considerada tradicional, mas que diz que depois que ele venceu todas as tentações, ficando no deserto, jejuando, meditando, depois que ele passou por todas as necessidades, inclusive físicas de sobrevivência, e conseguiu com o controle mental se dominar e dominar o meio, depois que Satanás, na colocação simbólica medieval, aparece a ele e começa a tentá-lo de toda sorte, ele vence todas as seduções, chega um momento, essa parábola é um conto de Gustave Flaubert, chega um momento que Satanás desiste, porque aquele homem era um santo, desiste, dá a meia volta e sai, e quando está ao sair, quando está desistindo do seu propósito diabólico, derrotado pelo santo, Santo Antão teria se emocionado e dito, exultado e dito, eu sou realmente um santo. Satanás olha, dá meia volta e volta, porque ele havia caído no pecado da vaidade, do orgulho. Então, até na alegria de ser santo, na visão psicanalítica tradicional, existe o narciso inconsciente. O nosso narciso inconsciente. Chico Xavier disse isso de uma maneira fantástica. Na Vila dos Pássaros Pretos, onde ele atendia a multidão, tinha um confrade espírita que participava do grupo espírita com ele, que era muito humilde. Era conhecido porque era muito humilde. E era tão humilde que chamou a atenção. E o próprio Arnaldo Rocha disse, Chico, rapaz, aquele nosso irmão é muito humilde. Mas é tão humilde, que eu não sei se tem um exemplo de maior humildade do que ele aqui.
E Chico disse, meu filho, ele tem muito orgulho de ser humilde. Porque a humildade verdadeira não é humildade que você propagandeia. Se propagandeia, já não é humildade. Porque a humildade se oculta, diz o Evangelho. A humildade quer o anonimato, a humildade não quer evidência. Se eu quero exibir uma humildade, eu tenho orgulho de ser humilde. Então, são essas questões que perpassam pela obra. Allan Kardec, com um termo muito simples, muito claro, egoísmo, ele sintetiza egolatria, narcisismo, complexo de superioridade, egocentrismo, inclusive elementos que fazem parte do desenvolvimento infantil, a fase do egocentrismo infantil. São todas manifestações de um elemento só, que ele estuda de uma maneira racional, lúcida. O egoísmo, para a doutrina espírita, é a chave dos males da sociedade. E é uma palavra muito mal compreendida entre nós. Kardec utilizou o francês do século XIX. A palavra mais tarde foi corrompida, como muitas palavras. E hoje, quando a gente fala em egoísmo, a gente pensa só aquela pessoa que é apegada materialmente. Quando eu lia os textos de Kardec lá atrás, e eu fazia essa associação com o egoísmo que a gente entende no senso popular, eu disse, mas aí é fácil. Como eu era inocente e ingênuo. Porque eu acreditava, só depois lendo a obra kardeciana como um todo, e entendendo as várias menções que se faz do egoísmo, os próprios espíritos descrevendo o que é egoísmo, eu pude compreender que o que os espíritos chamam de egoísmo está muito além de um apego a um objeto material. Se fosse só isso, a gente estaria muito bem. Aliás, não que isso não possa ser egoísmo, mas esse tipo de egoísmo é um dos egoísmos mais fáceis. Há outras formas que o egoísmo se manifesta. André Luiz, através de Chico Xavier, em uma das suas obras, chega a dizer que o egoísmo pode ser sintetizado de maneira simples como o querer o bem apenas para si mesmo. O indivíduo que quer o bem apenas para si é egoísta. Veja que não necessariamente ele é uma pessoa perversa. Não necessariamente ele faz o mal ao outro. Mas ele quer o bem apenas para si. E quem quer o bem apenas para si acaba prejudicando o outro. Não de maneira direta. Então, isso é interessante. Mas a perversidade ou a crueldade está embutido. Nem todo egoísmo é crueldade. Nem todo egoísmo é perversidade. É se comprazer na desgraça alheia. É se comprazer no sofrimento do outro. Mas toda perversidade tem um fundo egoísta. Ou seja, a causa é a mesma. A perversidade, a crueldade é a exacerbação do egoísmo, naquilo que o egoísmo tem de pior. Mas nem todo mundo, nós às vezes somos egoístas, mas não queremos o mal de ninguém. Apenas queremos o bem exclusivamente para nós. Os espíritos chegam a dizer que o egoísmo está associado ao interesse pessoal. Está vendo como é difícil? Porque quem é na Terra que não tem interesses pessoais? Quem não tem interesses próprios? E está vinculado ao instinto de conservação da vida. Piorou. Você veja que cada vez vai piorar mais, né? Eu não quero que ninguém deprima, não, mas quando chegar no final, quem tomar o seu remédio de pressão e estiver vivo, vai ter uma consolação. Por enquanto é só porrada. Mas é duro para mim também. Os espíritos dizem que está vinculado ao instinto de conservação. Ou seja, nasceu a partir do instinto de conservação, que não é uma coisa ruim. O instinto de conservação é um mecanismo que a natureza nos dotou. E no psiquismo anterior à humanidade, na evolução do princípio espiritual antes da racionalização e do espírito humano, o instinto de conservação era ainda mais predominante para manter a espécie. Para manter a espécie. Para manter a vida. Chegando na fase da razão humana, o espírito entrando na humanidade, aquilo que era próprio do instinto de conservação, agora utilizado de maneira racional, se transforma em egoísmo. Eu vou ilustrar com um exemplo mais claro. Muita coisa de uma criança de 3 anos é adequada para a criança de 3 anos. Mas se um adulto de 40 continua mantendo algumas condutas de uma criança de 3 anos, fica feio. Pega mal. Fica inadequado. O espírito também tem a sua infância. E na infância, o instinto de conservação da vida predominando pela ausência da racionalidade é natural. À medida que o espírito evolve, alguns repertórios daquelas fases primárias já são inadequados.
em fases mais avançadas. Mas Fenelon, diz Allan Kardec ainda mais, diz o seguinte, que o egoísmo está fundado na importância que o indivíduo dá à própria personalidade. E aí a gente aborda uma questão que Allan Kardec vai desenvolver, não no Livro dos Espíritos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade. Olha bem, no Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam o egoísmo. O egoísmo. Aí, na obra O Evangelho, ele já coloca orgulho e egoísmo. Por quê? Se o egoísmo está fundado na importância que o indivíduo dá à própria personalidade, importância que o indivíduo dá à própria personalidade é sinônimo de orgulho. O egoísmo está fundado no orgulho. O que é que eu quero dizer? Que possivelmente, essa é uma especulação pessoal, que o egoísmo é o comportamento e o orgulho é o sentimento. É uma coisa só. São dois lados de uma mesma moeda. Daí orgulho e egoísmo andam juntos. Então quando você fala assim, olha, eu sou tudo, eu tenho muitos defeitos, menos egoísta, é porque você está entendendo o egoísmo de maneira muito simples, não o egoísmo que a obra espírita aborda. Porque ciúme, inveja, irritabilidade tem sempre um conteúdo egóico, portanto um conteúdo do egoísmo, nesse sentido mais profundo que os espíritos dão. Nesse sentido mais sofisticado. A importância que dá a personalidade. Porque a importância que dá a personalidade tem a ver com estar cheio de si. Veja o que Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não estão cheios de si. Aí Humberto Roden vai dizendo os textos, só aquele que não está cheio de si pode se preencher de Deus. Para isso precisa se esvaziar do próprio ego. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a vaidade é tão cheia de si que não sobra espaço para ninguém. Eu li um texto certa vez de um autor brasileiro que ele diz isso. A vaidade é uma dama que dança, que é muito espaçosa. Porque se você tem muito vaidade, você não tem nem amigos. Você fica sozinho. Porque o vaidoso, ele chega aqui, só ele que fala, só ele que tem razão, só ele tem que estar em evidência, só ele está no destaque, só ele está certo, ele tem que chamar a atenção de todo mundo, então não sobra espaço nem para o outro. A amizade tem a ver com troca. Se eu preencho tudo, se eu não dou espaço para o outro, não tem amizade. Então vejamos que o orgulho, esse sentimento, o egoísmo, a manifestação, o comportamento. E os espíritos dizem mais. Veja que está piorando, né? Os espíritos dizem mais. Dizem que o egoísmo é resultado da influência da matéria e da identificação que o espírito tem com a matéria. Olha só. E aí Fenelon diz, é por isso que é o mais difícil sentimento de se desenraizar. Porque o espírito mergulhado na matéria, ele se identifica com o mundo material. Ele está envolvido no mundo material. Eu contei certa vez, recentemente, uma palestra em uma casa irmã, que fazendo esses trabalhos de edição de vídeo, pega o arquivo da palestra, edita para publicar no canal mais tarde, etc. Eu perdi o HD externo. Eu fiquei desnorteado. Eu fiquei uns dias desnorteado, porque era tanto conteúdo que não havia sido publicado, palestra feita, edição de vídeo, imagem, áudio que estava ali, e eu perdi o HD. Eu fiquei assim, parecendo que eu tinha perdido assim, o senso de localização, sabe? Sabe quando a pessoa fica assim com labirintite? Eu fiquei assim meio desnorteado. Agora imagine o fenômeno da morte, que é perder o corpo. Que toda aquela construção de identidade social que você não tem mais. Porque fazia parte da identidade material. Bom, quem tem o nome sujo, a notícia boa é que quando reencarnar, volta com o CPF limpo. CPF, RG, nome, tudo de novo. Então, veja que os elementos que envolvem a personalidade, que são essa identidade material com a qual eu sou conhecido, se num HD eu fiquei desnorteado assim, você viaja para outro país, passa um tempo para você se acostumar em fuso horário, clima, localização, idioma, você fica um tempo se adaptando e você muda de um país para o outro. A morte, a desencarnação é mudar de país, só que de uma maneira mais contundente.
Você muda do mundo material para o mundo espiritual. Então é um período de adaptação. Não estranhe quando você pega a obra mediúnica e vê os espíritos meses e às vezes anos ainda se adaptando, despertando de um sono. Sabe quando você dorme, toma uma anestesia geral no hospital, faz uma cirurgia e acorda e pergunta que dia é hoje, que oração, quanto tempo eu passei na cirurgia? É mais ou menos assim os espíritos. Só que os espíritos dizem que à medida que o ser humano predomina o moral sobre o material, e compreende melhor a vida espiritual, essa passagem é mais suave. É como um suave sono e um suave despertar, sem pesadelo. Essa é a diferença. E naturalmente que aquilo que faz com que o ser humano fique enraizado à matéria tem a ver com os sentimentos do egoísmo. Os sentimentos, portanto, da persona. E Fenelon culmina a sua mensagem dizendo mais ou menos assim, que o egoísmo causa sequelas sociais nas relações humanas. E ele chega a dizer de maneira muito bonita uma frase que a mim me impressiona. Ele diz, o choque do egoísmo do outro faz com que a gente também reaja com egoísmo. A sociedade é assim. Quando a gente vê tanto egoísmo à nossa volta, a tendência é a gente também reagir de maneira egoísta. Uma criança no meio, que cresce no meio, onde estimule o seu egoísmo, muito difícil ela não aderir àquele padrão, àquele repertório. A não ser que seja um espírito já, como diz Emmanuel, muito comprometido com o bem. Muito fortalecido com experiências anteriores do bem, para se sobrepor ao ambiente. Do contrário, a influência da educação. Quantas vezes a gente estimula o egoísmo em nossos filhos? Na forma como conduz, na formação do caráter. Choque do egoísmo. De um com relação ao outro. Então, é impressionante isso. E no final do capítulo, Allan Kardec escreve um texto que parece ter sido escrito hoje. Permitam-me ler. Louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal, que se procure em todas as partes do organismo social, da família, dos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens intelectuais, mas por aquela que tende a fazer homens do bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Quem quer que acompanhe o filho de um rico, assim como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que atuam sobre os dois, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, e como falham quase sempre os meios empregados para moralizá-los, não pode se admirar de encontrar tantas imperfeições e esquisitices no mundo. Parece que escreveu para ontem, para hoje. Faça-se com moral o que se faz com a inteligência. E ver-se-á que,
se há naturezas resistentes, também há, em um número muito maior do que se pensa, as que apenas reclamam uma boa cultura para produzir bons frutos. Boa cultura aqui no francês não tem a ver apenas com o intelectual. Por fim, Allan Kardec conclui dizendo: o homem quer ser feliz. Isso daqui que eu acho o primor do texto. O homem quer ser feliz. E esse sentimento é muito natural. Por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição na terra. Procura as causas dos seus males a fim de remediá-los. Quando compreender muito bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que gera orgulho, ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme, e que a cada instante o magoam, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as discórdias, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente na defesa contra o seu vizinho. Enfim, a causa que faz do amigo o inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. E acrescentamos, com a sua própria segurança. Quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos, será induzido a isso pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Texto belíssimo, portanto, um primor de texto. Parece ter escrito para agora, para o momento atual. Na verdade, foi escrito para agora, porque são elementos atemporais. Veja que Kardec culmina o texto falando da própria segurança. O que ele quer dizer é o seguinte: segurança social, a gente está vendo o problema da violência aí. Segurança social não será eliminada apenas com métodos materiais, mas também com moralização. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo um discurso de ingenuidade ou de estar contra os mecanismos de controle social, os mecanismos de repressão ao crime, os mecanismos de segurança pública e até mesmo da repressão policial. Em sociedades onde o mundo, onde os habitantes são espíritos inferiores, se faz necessária intervenção da lei, dos mecanismos sociais para pelo menos, diminuir a tragédia. Diminuir a tragédia. Coibir o abuso. Mas mesmo que a gente coloque uma viatura policial em cada esquina, talvez melhore em alguns aspectos. É claro que melhora. É claro que evita algumas coisas, mas não será suficiente. A questão da violência, a questão do bem-estar, quando se cultiva o egoísmo, quando não se moraliza os homens, até porque há diversas formas de violência. E o indivíduo sem paz, ele está sem paz aonde ele vai. Do contrário, há sociedades bastante autocráticas, bastante totalitárias, não ensejaria espaço para violência, como a gente observou na história. E houve muita violência, muito sangue derramado. E Allan Kardec culmina o texto falando da caridade, porque a caridade é a antítese do egoísmo. Se eu falei de egoísmo, e egoísmo é uma palavra viciada e mal compreendida, imagine a caridade. Quando a gente fala em caridade, a gente já pensa em uma série de coisas voltadas apenas para a doação material, para ajuda, para um socorro, para uma filantropia, para uma ação social. Não que isso não seja caridade. Pode ser também. Mas como dizem Lampadário Espírita, Joana de Ângeles escreve, Rockefeller, Henry Ford e os grandes magnatas do século XIX e XX eram pessoas que eram de uma filantropia porque davam os excessos dos seus cofres e ajudavam a minimizar os males sociais. Mas a caridade vai além da filantropia, diz ela. Porque, por outro lado, a gente tem o Damião de Vester, uma Madre Teresa de Calcutá, ou um São Vicente de Paulo, que não tinha uma moeda para dar, e eram caridosos, porque se davam. A caridade é se dar, ainda que a gente também dê o material. Porque eu posso dar uma cesta básica para alguém xingando a pessoa, de mau humor. A caridade se configura em algo além da mera
no mero serviço social, sem nenhum prejuízo e demérito, sem nenhuma crítica ao serviço social, que é uma das áreas mais nobres. Mas a caridade vai além. Porque a caridade não é apenas um movimento braçal, material. E é essa caridade que é mal compreendida. A palavra caridade vem de caritas no grego, que significa amor, afeto. E aí que a gente entra numa confusão, porque quando a gente fala em amor, tem vários sentidos para o amor. Os gregos tinham 3 expressões para o amor: eros, filios, filia e ágape. O eros tem a ver com aquele amor de atração, o amor de desejo. O eros, né, vem do cupido. Eros, o erotismo, né? O amor conjugal, o amor afetivo, o amor sexual, que é um dos aspectos do afeto. Filia tem a ver com o amor filial, o amor de amizade, de filiação, de identificação. O amor de troca, de eu dou e recebo, de reciprocidade. E ágape era o termo que os gregos utilizavam para aquele amor mais elevado. Aquele amor dedicação, aquele amor abnegação, aquele amor doação. Né? Aquele amor mais maduro. Aquele amor que vai além da nossa imaturidade. E quando a gente pega os textos gregos do Evangelho, carta dos Coríntios de Paulo, aquela carta que Renato Russo copiou na música dele, ainda que eu não soubesse falar a língua dos anjos, que eu soubesse falar a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria, a palavra que ele usa é ágape. O amor elevado, nos textos gregos, aparece como ágape. Por isso, algumas traduções da Bíblia traduzem como caridade, que é esse amor no sentido mais elevado. O amor em expressões mais elevadas. Caridade, como diz o Espírito Emmanuel, é o amor cristão colocado em ação. Olha que definição bela. Nem é apenas um sentimento, que eu posso dizer que eu senti um amor pela humanidade e não fazer nada. Isso não ser útil e não ser producente para ninguém. Mas eu posso também viver num ativismo social, braçal, sem o envolvimento do sentimento. O amor na caridade é o sentimento colocado em ação. O sentimento cristão colocado em ação. Daí aquele episódio de Marta e Maria, que eu comentei aqui numa palestra passada. Enquanto Marta na cozinha, fazendo a comida, Maria conversando com o Senhor. E ele mais tarde vai dizer, porque Marta incomodava Maria. Senhor, manda Maria ir na cozinha para me ajudar. E Jesus disse, Marta, Marta, porque estás tão ansiosa ou afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Era ele. Porque, aqui para nós, tarefa doméstica não tem fim. Quem vive isso sabe. Só que ele, era um momento único que ele estava ali. Mais tarde ele não estaria mais. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. O que é que ele queria dizer? Ele não criticou e nem condenou o ativismo de Marta. Ele apenas diz que há um ativismo maior que às vezes é interior. Porque se fazer as coisas fosse sinal de evolução espiritual, os mais evoluídos é que tivesse para lá e para cá correndo, às vezes sem crescer nada, sem fazer nada de útil. Emmanuel chega a dizer em Pensamento e Vida, se fazer as coisas de maneira braçal fosse sinal de grandeza espiritual, no umbral só haveria espíritos evoluídos. Porque na região das trevas os espíritos se movimentam para lá e para cá. Não é apenas um ativismo braçal. E aí Dom Helder Câmara tem um texto que ele vai dizer, Jesus queria dizer que o cristão verdadeiro tem que ter os braços de Marta e o coração de Maria. A união dos dois. Kardec recebeu isso quando perguntou dos espíritos qual o sentido da caridade. Conforme Jesus entendia, o item 886 do Livro dos Espíritos, os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Note que definição fantástica. Benevolência, não é beneficência. Não é a doação material, mas a forma, benevolência é a forma como eu. Ou seja, a benevolência é a base. Porque a benevolência tem a ver com esse cuidado com o outro. A forma como eu me relaciono. Quando Jesus fala amor ao próximo como a si mesmo, ele está convidando o seguinte, melhore os seus relacionamentos. Eleve a qualidade, o padrão de qualidade das suas relações. Porque isso é amar ao próximo como a si mesmo.
relacionamento com o próximo, consigo e com a divindade. Essa é a ideia. Então, benevolência para com todos. E a indulgência? A indulgência é a benevolência com os defeitos do outro. Porque a benevolência eu posso fazer com todo mundo, mas com quem convive comigo, eu tenho que ter, além de benevolência, indulgência. Porque na convivência os defeitos do outro aparecem, e os meus também. E se a gente não tiver indulgência, aquela coisa que era tão engraçadinha, que a gente tolerava, no dia a dia, todo dia a gente vai botando aquela lupa, uma lupa da intolerância, e fica insuportável, a gente não aguenta mais. Então até o tom de voz da pessoa me incomoda. E a pessoa que é intolerante demais fica sozinha. Porque o intolerante tem todos os motivos para achar defeito em tudo. Se chega aqui, ele já nota defeito em alguma coisa. O intolerante é tão insuportável que até o cachorro sai da sala quando ele chega. Então, é essa. Então, a indulgência é a benevolência para com os defeitos do outro. Entender que até o outro vai até onde pode, então, e não até onde eu gostaria que ele fosse. E o perdão é a benevolência para com uma ofensa. Então veja que é um sentimento só que os espíritos colocam. A caridade, meus amigos, é a decisão de crescer de maneira consciente. É quando eu escolho evoluir. Porque Madre Teresa de Calcutá era caridosa e Albert Einstein também, em áreas diferentes. Caridade é toda atitude que fomenta o progresso. Então, na religião, a gente tem vultos de caridade, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi, como Luther King. Mas na ciência a gente tem um Pasteur, a gente tem um Fleming, a gente tem um Sabin, a gente tem um Semmelweis, a gente tem um Marie Curie, que deram as suas vidas para colaborar com o progresso. Caridade é isso. Porque a gente pode evoluir de maneira automática. Evoluir pelo suceder das coisas. Jesus disse isso quando falou: até João Batista o reino dos céus era tomado pela violência. O que é isso? Prova, expiação. A pessoa errava, reencarnava em situação de sofrimento para resgatar. Esses processos de causa e efeito, de sofrimento. Mas ele vinha inaugurar o amor que cobre a multidão de pecados. Esse amor que cobre a multidão de pecados é a tomada de consciência. Eu quero evoluir, eu quero crescer de maneira consciente. Porque mesmo que você não se dê conta, você está evoluindo. Você está crescendo. Só que de maneira automática. E de maneira automática é devagarzinho. Vou dar um exemplo. Trabalho profissional. Você vai para o seu trabalho profissional. Se dependesse de você, você não ia até querer trabalhar. Eu também não. Mas como tem filho para pagar a escola, tem conta para pagar em casa... Janeiro vem aí, ou já está, na verdade. Os impostos, os compromissos que tem que arcar. E aí você precisa trabalhar. Aí você trabalha. Aí você tem que... Vou colocar aqui, claro que há trabalhos e trabalhos, mas vou colocar aqui de maneira geral um estereótipo. Né? Você trabalha numa empresa. Aí aquele cliente difícil. Aí você tem vontade de dizer 2 e 3 para ele, mas você não pode, porque você vai ser demitido, você vai perder seu emprego. Aí você vai se trabalhando. Durante anos, horário para chegar no trabalho, horário para sair, vai de alguma forma gerando crescimento em você, disciplina, né? Mesmo por interesse financeiro. Porque se não fosse, você saía daquele mundo, daquele caos. Mas aí você tem que tratar bem seus superiores, não pode xingar eles, porque você pode ser mandado para fora e o filho vai ficar sem comer. Aí você tem que ir, olha como você vai se melhorando, mesmo de má vontade. Mesmo sem querer, você vai se melhorando, porque isso vai desenvolvendo em você o hábito. Você vai se transformando. Aí você vê por que André Luiz chega no mundo espiritual e aquele povo que ele atendeu de má vontade, gratuitamente, por indicação de um colega que foi no consultório dele médico, ele atendeu até de mau humor, rapidamente, aquilo foi contabilizado. Porque ainda assim ele estava evoluindo com aquilo. Porque entre não fazer o bem e fazer o bem de mau humor, é melhor fazer o bem de mau humor. É um bem imperfeito, mas o bem é sempre o bem, e tudo é aproveitado. Por quê? Você de mau humor, você trabalhando, você não querendo estar ali, você sem saber, você está sendo útil ao coletivo. Se eu sou alguém da indústria farmacêutica, eu detesto o que eu faço. Trato todo mundo mal, mas aquele remédio que eu estou produzindo está sendo útil para outras vidas. Ainda que eu não aproveite espiritualmente, pela minha forma ingrata e mal-humorada de viver,
aquilo está sendo útil ao coletivo. Eu, sem saber, estou sendo peça para a obra da criação, para o coletivo. E assim, todas as profissões nobres, todos os serviços nobres, têm uma utilidade para a vida das pessoas. E eu vou evoluindo, mesmo que por interesse pessoal. Mas a evolução consciente é outra coisa. A evolução inconsciente é quando eu escolho crescer espiritualmente. Quando diz o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de São Vicente de Paulo, se não me falha a memória, ele diz: crede em mim. Há muito mérito espiritual e crescimento espiritual quando alguém decide calar diante de outro mais tolo e deixar o outro mais tolo para falar. Ó, é difícil, né? A pessoa está falando um monte de besteira, a gente vai falar, mas ele, dono da verdade, a gente se cala e deixa a pessoa falar. Crede em mim, há muita virtude, muito progresso nisso. Eu estava lendo esse texto recentemente e me dei conta de uma coisa que eu nunca tinha me dado durante esses anos todos. Vicente de Paulo me chamou de tolo. Porque ele disse, um outro mais tolo, então eu sou tolo também. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu quero dizer é que caridade é quando eu escolho acender luz própria. Isso é caridade. Acender luz própria. Só que para eu acender essa luz própria, eu tenho que irradiar para os outros. Ainda que o outro não fique iluminado, eu acendo e me ilumino primeiro. Mas caridade é uma escolha de irradiação pessoal. Para a gente não achar que caridade é ficar aí transtornado por aí, vivendo a vida alheia. Não é isso. Não é isso. Divaldo Franco conta uma história que eu já contei várias vezes aqui, de um centro que ele foi, e a dirigente do centro estava depressiva. Ele disse, por quê? Não aguento mais fazer a caridade. É fila de pobres aqui, pegando cesta básica, pegando isso. Eu não aguento mais, eu vou morrer assim. O que é que o irmão recomenda? Ele diz, largar tudo. Porque a caridade está lhe fazendo mal, minha senhora. Já pensou a caridade fazer mal? Não, a caridade... Mas o irmão está mandando eu largar a caridade. Porque a caridade vai matar você. Caridade não é isso. Caridade é quando eu acendo luz própria. E sou eu quem fico equilibrado. Sou eu que fico satisfeito. Sou eu que me ilumino. Então, essa caridade que me deixa transtornado... Eu tenho uma amiga que tem um filho de 30 anos. Ela está aqui, de repente, se o filho está em casa, está precisando de alguma coisa. 30 anos. Não, ele pode... Não, ele deve estar precisando de mim. Deixa eu voltar para cá para fazer uma comida para ele. Não, ele pode se machucar na cozinha. E em nome da caridade volta. E certa vez ela me falou, o que é que você acha? Eu disse, ó, se você desencarnar assim ansiosa, vai desencarnar mal por causa da caridade. Não é caridade. A caridade é uma luz que eu acendo em mim mesmo e sinto bem. Aí você me pergunta, mas São Francisco de Assis e essas pessoas que viviam praticamente pro próximo, mas eles se sentiam bem com isso. À medida que eles espalhavam luz, eles ficavam bem consigo. Não era viver a vida alheia. Era espalhar a luz por onde passava. Se dedicar ao próximo, mas não ficavam ansiosos, não ficavam transtornados. Pelo contrário. Esse é o termômetro. Até porque eles não ficavam vivendo a vida do outro. Porque se você ficar vivendo a vida do outro, depois quando desencarnar, e aí o que você fez? Como foi? Você evoluiu como? Não evolui muito em mim não, porque eu fiquei pensando nos outros. Não, a caridade é quando eu me ilumino. E claro, acabo jogando luz também para o próximo. Mas eu não viver a vida do outro, ou não querer fazer o que o outro precisa fazer. A caridade é o estímulo para o outro também progredir. Todos os grandes santos, homens e mulheres, eram pessoas equilibradas. E que se doavam. Mas se doavam de uma maneira tranquila. Se doavam de uma maneira consciente. Se doavam de uma forma feliz. Como diz São João Crisóstomo, um santo triste é um triste santo. Porque a santidade não pode deprimir a pessoa. Então a santidade é uma coisa ruim. Aí você veja, por exemplo, Francisco de Assis era o máximo da alegria, da exaltação. Agora, é claro que a caridade gera desconforto no ego. Porque vamos combinar uma coisa. Ceder dói. Amar na convivência dói. A pessoa fica lhe incomodando ali na convivência. Lhe irrita. Você quer ficar na paz uma hora, a pessoa quer conversar.
Você quer conversar, a pessoa não presta atenção em você. Você quer desligar a televisão, a pessoa chega e liga a televisão na hora que você quer ficar em silêncio. Você quer assistir uma coisa, a pessoa vem e desliga. Convivência dói. Porque é atrito. Porque o ego se incomoda. Por isso que Madre Teresa de Calcutá costumava dizer que a caridade é amar até doer. Veja que frase forte. Amar até doer. Porque o nosso ego sofre. É o ego que sofre. Ceder, abdicar, renunciar a algumas coisas. Sofre. Aí tem um amigo meu que é uma espécie de pseudo-sábio, ele até frequenta a nossa reunião mediúnica, é um espírito pseudo-sábio que vive adulterando as mensagens. Ele disse, Flávio, eu entendi o que é que Madre Teresa de Calcutá quis dizer. Amar até doer. Sabe o que é? É assim, você ama. Quando começa a doer, é até doer. Quando começa a doer, você para. Quer dizer, ele adulterou o pensamento de Madre Teresa de Calcutá. Porque a caridade é um conjunto de coisas em que eu vou colocando e colaborando à medida que eu desenvolvo no meu mundo íntimo. A caridade tem a boa vontade como condição principal, mas não é a única. Porque muita gente achava, no movimento espírita tinha isso, né? Caridade é boa vontade. Então, estou cheio de boa vontade. A depender do tipo de atuação, eu posso causar uma tragédia com a minha boa vontade. Imagine eu que não sei nada de eletricidade, querendo consertar aqui em nome da caridade, porque eu sou cheio de boa vontade, o sistema elétrico daqui. Eu posso causar um acidente. Então a boa vontade é a condição principal, mas não é suficiente. Porque não há nada pior do que a pessoa de boa vontade. Eu não sei nada de cozinhar. Imagine eu na cozinha, cheio de boa vontade. Vou matar alguém. Então a boa vontade é uma condição, mas não é a única. É o sentimento, é a disposição. Né? Mas por outro lado, é claro que a caridade não pode ser um mero cálculo. Né? A chamada caridade calculada. Que a gente se perde tanto no raciocínio. A gente olha para a pessoa que está precisando, que está pedindo alguma coisa, e a gente faz a declaração de imposto de renda dela, olha a história social dela para ver se a gente ajuda a pessoa. E a gente calcula demais, né? E tem aquela mensagem de Divaldo por Bezerra de Menezes que diz que quando a caridade é muito calculada ou é muito raciocinada, o socorro chega atrasado. Então, nem uma coisa nem outra. Claro que a caridade não pode ser apenas bons sentimentos, né? Porque com bons sentimentos, como diz Divaldo, eu estava tão empolgado em dar um presente para minha amiga que eu dei um presente, uma caixa de chocolate. Divaldo, você se esqueceu que eu sou diabética? Então, quer dizer, eu preciso também saber como eu aplico a caridade. Né? De que forma? Porque há momentos em que a caridade é fazer silêncio. Há outros momentos que a caridade precisa ser falada. É uma orientação, é um conselho, é uma boa palavra. Né? A caridade se manifesta de diferentes formas. E no exercício da caridade, é isso que eu quero para concluir, no exercício da caridade eu vou me tornando uma pessoa melhor. O exercício de fazer o bem vai me tirando do local onde estou para outro local. Não é a quantidade de passe que eu dei, como eu já falei aqui, de palestra que eu fiz, ou de doação material que eu fiz, mas o quanto eu cresci fazendo o que eu fazia. O quanto eu evoluí fazendo o que eu fazia. Não vai haver uma contabilização lá de quantas palestras eu fiz, mas o quanto eu cresci enquanto eu fazia palestra. O quanto eu aprendi e evoluí quando eu fazia o que eu estava fazendo. Quanto de luz eu coloquei no meu mundo íntimo. Para eu compreender bem aquela mensagem de Jesus, não saber o que a mão direita faz, a mão esquerda faz, que a vossa mão direita não tome conhecimento. Não tem essa mensagem de Jesus? Que eu pensava apenas numa caridade discreta, numa ação benévola discreta. Mas eu vi um autor que escreveu de uma maneira muito especial sobre isso. Ele diz o seguinte, que à medida que você vai fazendo bem, vai se criando um automatismo em você. Porque veja, você já tem automatismos físicos. Você respira toda hora sem se dar conta. Batimento cardíaco está se dando o tempo todo e você não fica contando. Respiração, movimento peristáltico, digestão, circulação sanguínea, automatismos biológicos que estão se dando sem a contribuição da sua consciência. Você não fica contabilizando, não fica anotando. Mas o bem, o moral, aí não se configurou como automatista, como automático. É por isso que a gente conta, é por isso que a gente contabiliza o bem que a gente faz. No dia que eu conseguir
introjetar, internalizar o bem que eu faço, vai se tornar um automatismo, de tal forma, da mesma forma que o coração que bate, da mesma forma que a digestão que faz, que a circulação sanguínea, eu não contabilizo mais. Nesse momento, minha mão direita não sabe o que a esquerda faz. Eu já não me dou conta. Essa é a ideia da mensagem de Jesus. Tornei, portanto, um automatismo moral. Gerou um automatismo psíquico. O bem pelo bem. A gente ainda faz o bem porque isso é bom, porque espiritualmente eu devo ter algum retorno. E não há nada de pecado saber que o bem faz bem à pessoa. Os espíritos mesmo dizem isso. Mas chegará o dia que a gente nem vai pensar nisso. A gente vai fazer o bem pelo prazer do bem. Porque o bem verdadeiro que eu faço me faz bem. Por isso que eu estou dizendo, a caridade verdadeira não pode transtornar a pessoa. Se está deixando a pessoa desequilibrada, transtornada, ansiosa, alguma coisa está errada nessa caridade. Alguma coisa não está bem nessa caridade. A caridade é uma semente que a pessoa se alegra por jogar. E às vezes nem se preocupa em que momento a semente vai dar. Porque a gente não sabe a quantidade de frutos que uma semente pode dar. A gente não sabe o efeito do bem que a gente faz, como vai se espalhar. A gente não sabe o efeito dominó que vai gerar. Arnaldo Rocha, certa vez, e já estamos concluindo, comentou o seguinte: na época do início da psicografia de Chico Xavier, ele comentou que quando Chico estava psicografando Paulo Estevão, obra que serve de referência e de nome a essa casa, obra magnânima da psicografia do Chico. Quem não leu essa obra, depois sai correndo e compre logo na livraria. Eu estou fazendo até propaganda, né? Essa obra fenomenal, eu tenho aí 18 anos de palestra espírita, mais de 20 de militância, de estudo espírita, e o tempo todo relendo. Estou no começo da obra, estou relendo mais uma vez a obra. Sempre estou aprendendo alguma coisa. E ele disse, Chico Xavier disse, que no momento que ele psicografava, ali naquele grupo do Dr. Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, que ele psicografou na Fazenda Modelo, ele fez tanta amizade com, veja o que é, o homem de bem, né? Ele vai tocando o coração das pessoas onde ele está. No trabalho dele, no Ministério da Agricultura. E como era uma fazenda, a Fazenda Modelo, ele exercia a profissão, e nos intervalos, no momento de descanso do serviço público, em vez de ele voltar para casa, ele fez tanta amizade com o chefe dele, Dr. Rômulo Joviano, que mais tarde se tornou espírita e fez parte do grupo espírita dele, Dr. Rômulo Joviano, e o grupo, que nos intervalos, em vez de ele ir para casa, tinha um grupo lá, mediúnico, e de estudo espírita, na própria Fazenda Modelo. Foi assim que ele psicografou Paulo Estevão. E tem aquela história bonita do sapo, né? Que o sapo ficou, e ele olhava pro sapo, e ali, e o Emmanuel do lado dele, e até que quando a obra acabou, o sapo desapareceu. E ele até hoje não sabe se o sapo era uma visão mediúnica dele ou era um sapo mesmo, né? Isso é lindo dos casos de Chico Xavier, as obras dele, né? Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, que já no final da obra, ele declarou a Arnaldo Rocha e ao Dr. Rômulo Joviano o seguinte, que Emmanuel estava resumindo, estava sintetizando e diminuindo muito o conteúdo que ele recebeu no mundo espiritual. Porque quando ele começou a fazer o trabalho de coleta de informação no mundo espiritual sobre a figura do apóstolo Paulo, ele recebeu tanta visita, foi tanto espírito visitando ele, foi tanto espírito batendo na porta dele, era tanta gente querendo dar o seu depoimento e querendo dizer a gratidão que tinha pelo apóstolo Paulo, que ele teve que eliminar muita coisa. Porque senão a obra não teria fim. Então quando você vê as cartas de Paulo, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Hebreus, essas cartas não eram as cartas mais importantes. As cartas mais importantes de Paulo são as cartas vivas, como ele falava. Que na própria encarnação a gente viu. Lucas, só foi Lucas por causa de Paulo, que foi tocado por Paulo. Timóteo, Tito, aqueles apóstolos e aqueles servidores cristãos que estavam ao lado dele, todos foram tocados e se tornaram referência para outras tantas vidas. Agora imaginemos o mundo espiritual. Então o bem que você faz, você não tem ideia do que vai gerar, dos efeitos, da produção do bem. Por isso, amigos, caridade é quando eu escolho acender luz própria. Luz própria. Mas eu não consigo acender luz própria sozinho. A luz é minha. A luz que eu acendo não é para iluminar o outro. Esquecer de querer iluminar os outros. A tarefa é de autoiluminação.
Mas eu só consigo acender essa luz em contato com o meu próximo. É através do meu próximo que eu aproveito a experiência para me iluminar. Isso é caridade. Se o próximo aproveita, melhor para ele. Mas se não aproveita, que eu aproveite. Em cada momento da nossa existência, em cada minuto da nossa vida, em cada situação em que a gente estiver no mundo, sempre temos oportunidade de fazer caridade. É um sorriso que a gente deixa. Joana diante da mensagem que diz: nunca deixe alguém passar por você sem pelo menos um sorriso. É alguma coisa que a gente deixa na vida das pessoas. É um aperto de mão, é um abraço, é uma afetividade, é uma boa palavra, é uma carta, é uma mensagem, é uma oração. E Joana conclui a mensagem dizendo: se for no caso do âmbito material, comece no âmbito material. Porque o apego material é também sintoma de outros apegos. Começa o desapego material para depois se desapegar das paixões. O desapego material é o mais fácil. O mais difícil é se desapegar das paixões. Das paixões pelos outros, do apego pelos outros, do apego às opiniões pessoais, à própria imagem, ao prestígio social, como se fala, à própria reputação, que faz a gente ficar tão incomodado se o outro fala mal de nós. Essa valorização que a gente dá. Vai se desapegando primeiro com as coisas materiais para conseguir se desapegar mais tarde com outras coisas. E Joana conclui a mensagem dizendo: por isso, treina te libertar-te das coisas supérfluas, doando para o próximo. Para um dia conseguires te libertar daquilo que é essencial, daquilo que é primacial, daquilo que é importante, mas que de alguma forma também não deixa de ser supérfluo. Muito obrigado, muita paz.